No vídeo de hoje vamos falar de um dos principais personagens da economia moderna e do liberalismo. Sua tese e suas análises foram fundamentais para termos uma base da economia que vivemos hoje. Seu nome, Adam Smith, que foi um economista e filósofo escocês, e que teve em sua vida o atribulado século das luzes. Para entendermos um pouco da história de Adam, precisamos voltar na cidade de Kirkcaldy, na Escócia, onde ele nasceu no ano de 1723. A data exata de seu nascimento é desconhecida, mas sabe-se que seu batismo foi registrado na data de 5 de julho de 1723. Adam Smith era filho de Margaret Douglas e de um advogado, funcionário público também de nome Adam Smith, porém seu pai faleceu antes de seu nascimento. Apesar de poucos acontecimentos da juventude de Smith serem conhecidos, um capítulo ficou marcado em sua vida, quando ele tinha cerca de 4 anos de idade. Durante uma visita à casa de seu avô, em Strathendre nas margens do Leven, Smith foi roubado por uma banda de passagem de ciganos, e por um tempo não pôde ser encontrado. Mas, um cavalheiro afirmou que havia encontrado uma cigana a poucos quilômetros pela estrada carregando uma criança que chorava copiosamente. Então guardas foram enviados imediatamente na direção indicada, e eles se depararam com a mulher, que os avistando jogou a criança no chão e fugiu. Assim Smith teve o seu regresso para sua mãe. Smith era próximo da sua mãe, que o encorajou a seguir os seus desejos de se tornar um acadêmico. Ele frequentou o Burgh School of Kirkcaldy, foi uma das melhores escolas secundárias da Escócia daquele período, entre 1729 e 1737. Na sua estadia nesse estabelecimento de ensino, Smith estudou latim, matemática, história e escrita. Aos 14 anos de idade, Smith matriculou-se na Universidade de Glasgow, onde estudou filosofia moral com o inesquecível Francis Hutcheson. Já em 1740, entrou para o Balliol College da Universidade de Oxford, mas em 1746, acabou por abdicar de sua bolsa de estudos. Em 1748 começou a dar aulas em Edimburgo sob o patronato de Lord Camis. Algumas destas aulas eram de retórica e de literatura, mas mais tarde dedicou-se à cadeira de progresso da opulência. E foi então, em finais dos anos 1740, que ele expôs pela primeira vez a filosofia econômica do sistema simples e óbvio da liberdade natural, que ele viria a proclamar na sua investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. A sua grande obra. Por volta de 1750, conheceu o filósofo David Hume, que se tornou um dos seus mais próximos amigos. Smith também era amigo de Edmund Burke, o filósofo que viria a ser conhecido como o pai do conservadorismo moderno, que inclusive fez resenhas elogiosas de suas duas grandes obras, A Riqueza das Nações e Teoria sobre os Sentimentos Morais. Em 1751, Smith foi nomeado professor de lógica na Universidade de Glasgow, passando, no ano seguinte, a dar a cadeira de filosofia moral. Nas suas aulas, cobria os campos da ética, retórica, jurisprudência e política econômica ou ainda política e rendimento. Em 1759, publicou a Teoria dos Sentimentos Morais, uma das suas mais conhecidas obras, incorporando algumas das suas aulas de Glasgow. Este trabalho, que estabeleceu a reputação de Smith durante a sua própria vida, refere-se à explicação da aprovação ou desaprovação moral. A sua capacidade de argumentação, fluência e persuasão, mesmo que através de uso da retórica, estão ali bem patenteados. Ele baseia a sua explicação, não como o terceiro Lord Shaftesbury e Hutcheson tinham feito, num sentido moral, nem como David Hume, com base num decisivo sentido de utilidade, mas sim na empatia e simpatia. No final de 1763, Smith obteve um posto bem remunerado como tutor do jovem Duque de Buccleuch e deixou o cargo de professor. Em 1778, recebeu um posto confortável como comissário da alfândega da Escócia e foi viver com a sua mãe em Edimburgo. Faleceu na capital escocesa em 17 de julho de 1790, depois de uma doença não especificada. Pouco se sabe sobre as visões pessoais de Smith além do que pode ser deduzido de suas publicações. Seus escritos pessoais foram destruídos após sua morte a seu pedido. Ele nunca se casou, e parece ter tido uma relação estreita com sua mãe, com quem viveu após seu retorno da França e que morreu 6 anos antes de sua própria morte. Smith foi descrito pela maioria de seus contemporâneos e biógrafos comicamente como um distraído, com uma peculiaridade na fala e ao andar, e portador de um indescritível sorriso.
Tinha mania de conversar consigo mesmo, um hábito que começou durante sua infância, quando ele sorria na conversa extasiada com companheiros invisíveis. Ocasionalmente também tinha doenças imaginárias. Também foi descrito envolto em altas pilhas de livros em seus momentos de estudo. De acordo com algumas histórias, Smith disse a Charles Townshend em uma visita a uma fábrica de couros, enquanto discutia sobre o livre mercado, sem perceber, caiu em um buraco de cortume, onde precisou de ajuda para sair. Em outro conto, Smith disse ter se distraído em uma caminhada e só percebeu que atravessara 24 quilômetros para fora da cidade, e só retornou à realidade após os sinos de uma igreja próxima o tocarem. Na sua estadia em Glasgow, onde foi professor na universidade local entre 1751 e 1763, Adam Smith travou contato com vários dos comerciantes de tabaco da cidade, como por exemplo John Glassord. Estes punham-no a par dos últimos acontecimentos nas colônias inglesas, nas quais os ingleses impunham uma restritiva política econômica, como altos impostos e frequentemente situações de monopólio. As manufaturas inglesas tinham nas colônias americanas um importante cliente, e alguns empresários influentes exigiram junto ao parlamento do Reino Unido que fosse proibido aos norte-americanos a produção de bens similares, a fim de proteger seus negócios. Em 1759, Smith publicou seu primeiro trabalho. A Teoria dos Sentimentos Morais e a Riqueza das Nações foi muito influente, uma vez que foi uma grande contribuição para o estudo da economia e para tornar uma disciplina independente. Este livro tornar-se-ia uma das obras mais influentes no mundo ocidental. Quando o livro, que se tornaria um estudo contra o mercantilismo, foi publicado em 1776, havia um sentimento forte contra o livre comércio, quer no Reino Unido como também nos Estados Unidos. Um dos conceitos mais famosos de Adam Smith é a chamada mão invisível. Essa ideia faz parte do princípio de que, quando as pessoas buscam o próprio interesse, elas acabam contribuindo, mesmo que sem intenção, para o bem-estar da sociedade como um todo. É como se houvesse uma força invisível organizando o mercado e fazendo com que os recursos fossem alocados da maneira mais eficiente possível. Para Smith, o interesse próprio não era algo negativo, mas sim um motor natural para o progresso econômico. No entanto, ele também acreditava que o mercado deveria funcionar em um ambiente de liberdade, sem interferências excessivas do governo, para que essa mão invisível pudesse operar de maneira eficaz. Esse conceito continua sendo debatido e influenciando economistas e líderes ao redor do mundo até hoje. O impacto das ideias de Adam Smith vai muito além do campo da economia. Ele foi um defensor da liberdade individual, acreditando que as pessoas deveriam ter a oportunidade de buscar seus próprios interesses dentro de um sistema justo e equilibrado. No entanto, ele também sabia que o mercado sozinho não resolveria todos os problemas da sociedade. Smith acreditava na importância de valores éticos e na responsabilidade de governos e instituições para garantir que o sistema econômico funcionasse de forma justa para todos. Hoje, seu legado é sentido nas políticas econômicas, nos debates sobre desigualdade e até mesmo na forma como entendemos a globalização. Adam Smith é o pai da economia moderna, e é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Autor de uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, a sua obra mais conhecida, e que continua sendo usada como referência para gerações de economistas, na qual procurou demonstrar que a riqueza das nações resultava da atuação de indivíduos que, movidos inclusive, e não apenas exclusivamente, pelo seu próprio interesse, promoviam o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Adam Smith ilustrou bem seu pensamento ao afirmar: não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu auto-interesse. Assim ele acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental, sendo defensor do sistema bancário livre. A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda do preço das mercadorias, mas também a constantes inovações tecnológicas, no afã de baratear o custo de produção e vencer os competidores. Adam Smith não foi apenas um economista, ele foi um visionário. Suas ideias ajudaram a construir o mundo moderno e continuaram a inspirar debates e reflexões sobre como equilibrar o progresso econômico com o bem-estar social. Se você ficou curioso sobre como essas ideias influenciam sua vida hoje, já sabe, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo.
Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!